Olá pessoal, meu nome é Danilo, falo aqui da Hard TI, curso de informática. Aqui no meu canal vou apresentar um pouquinho sobre o Excel, né? Vou falar um pouquinho sobre a versão, vou falar um pouquinho sobre a funcionalidade referente ao Excel. Vou passar algumas aulas para vocês, para ajudar vocês a entender mais e compreender mais sobre essa ferramenta do pacote Office, tá? Então, primeiramente vou clicar em iniciar aqui, né? Vou estar digitando, embora já tenha aqui, eu vou estar digitando o Excel. Conforme ele vai abrindo, vou mostrar para vocês, tá? Antes de começar, só quero me apresentar. Sou o professor Danilo, já trabalho há mais de 10 anos nessa área referente a Excel, referente ao pacote Office. Então, no meu canal vou trazer diversos tipos de cursos para vocês, tá? Desde o Photoshop, CorelDRAW, desde o pacote Office em si e também programação, tá? Então, vou trazer uma reprise de cada um deles, tá? Se vocês quiserem entender mais sobre o assunto, eu vou estar deixando na minha descrição o meu contato para que vocês possam participar efetivamente das aulas, né? Aí eu passo material e também monto as turmas de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então voltando aqui, ó, primeiramente quando a gente abre o Excel, sempre verificamos aqui em contas se a minha conta está ativa, né? Então sempre é bom verificar se sua conta está ativa. No caso eu estou usando o Office aqui 365, tudo bem? Para que a gente possa trabalhar em qualquer tipo de Office, né? Então a gente precisa. Então um exemplo, o Excel vem do Office, o Word também vem do Office, o PowerPoint também vem do Office. Então antes de fazer qualquer coisa, verifica se ele está ativo, tá? Então vou clicar aqui no iniciar, vou clicar aqui em pasta em branco, né? Que é o primeiro documento. Então, gente, só como é a primeira aula, para não ficar muito cansativo, vou mostrar algumas funcionalidades bem simples, tá? Primeiro, no nosso Excel, nós temos exatamente nossas células, tudo bem? Cada quadradinho desses a gente chama com células, né? A partir do momento que eu clico em qualquer uma dessas células, significa que é uma seleção, tudo bem? Uma coisa também interessante, que sempre ele vai ser correspondido através de colunas e através de linhas, tudo bem? Então, conforme eu estou clicando aqui, a minha caixa de nome sempre vai mostrar exatamente a minha coluna e também a minha linha, né? Então, juntos, ele mostra exatamente aqui na minha caixa de nome, tá? Então, aqui eu tenho minhas guias e cada guias tem meus grupos e cada grupo minhas ferramentas, tudo bem? Para eu saber exatamente a funcionalidade de cada uma delas, não é necessário clicar para saber o que ela faz. Basta eu chegar com o mouse, ele me dá um breve resumo do que serve tal ferramenta, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos no Excel, entenda que o Excel ele não é um bicho de sete cabeças, ele é bem simples, só que tem que ser uma constância. Quando eu falo constância, sempre tem que estar mexendo nele, não adianta eu mexer agora, daqui a 10 anos, 5 anos, mexer novamente, né? Porque tem que ser uma coisa constante para que vocês não possam esquecer. Também estou usando a versão mais atual que tem. Vou fazer uma coisa bem simples aqui, ó, na minha tela, só para vocês terem uma ideia. Eu posso estar aumentando o zoom aqui, ó, ou tá diminuindo. Para eu saber o tanto de coluna que tem, professor, como é que eu posso saber? Se eu clicar exatamente com minha setinha para minha direita, eu consigo caminhar exatamente para minhas colunas. Se eu quiser ir até o final, eu seguro o Ctrl, a setinha para a minha direita. Ele vai até o final da minha última coluna, que é a XFD. Se eu quiser exatamente saber a última linha, tá? Eu só seguro o Ctrl, setinha para baixo, ele mostra lá as minhas linhas, que é 1 milhão e pouco, igual mostra aqui, ó. Tudo bem? Para voltar, seguro o Ctrl, setinha para a esquerda, para voltar para a primeira coluna, de acordo com como mostra aqui, e Ctrl, setinha para cima, para ele voltar para a minha primeira linha, primeira coluna, primeira linha, tá bom? Então, só para a gente começar, eu vou mostrar um negócio bem simples, para não ficar cansativo. É mais ou menos assim, dentro da célula correspondente, eu posso estar colocando texto, número, independente do que for, tá? Só que entenda que sempre a célula ela vai mostrar esse tamanho padrão. Então, imagine uma situação. Digamos que aqui eu tenho o nome e aqui eu tenho o sobrenome, certo? A partir do momento que eu coloquei o sobrenome, se a gente olhar aqui, ó, repare que ele ficou um pouquinho acima da outra célula, no caso a minha coluna C aqui. Basta eu clicar entre uma e outra aqui, ó, clico 2 vezes
ele aumenta para mim automaticamente. Tá bom? Então eu consigo aumentar e diminuir de acordo com a minha dificuldade, referente ao tamanho da minha largura da minha coluna. Tudo bem? Professor, mas se eu digitar aqui outra coisa, vai acontecer dele passar direto? Sim. Nesse caso eu posso clicar 2 vezes, ou se não, na minha página inicial, aqui eu tenho a opção formatar e também eu tenho a opção de ajuste de altura de linha e também ajuste de largura da coluna. Tudo bem? Para ele estar arrumando todo o documento. Basta que eu venha clicar exatamente para selecionar todo o documento e seguir o que eu estou exatamente falando. Ou autoajuste de linha, para ele aumentar a linha, ou autoajuste referente à coluna. Aí, quando eu seleciono aqui, ele já faz em toda a coluna, tá? Em toda a planilha em si, tá bom? Então, voltando aqui, ó, imagina a situação. Se eu colocar exatamente aqui, ó, SP, e aqui do lado colocar São Paulo, tá? Imagine que, no meu caso aqui, eu quisesse deixar os dois dentro de uma célula só. Digamos que eu tenho mais de 100 linhas. Pô, pessoal, como é que eu vou fazer isso? Tá? É bem simples, tá bom? Só para vocês terem uma ideia como funciona. Aqui eu vou colocar exatamente para chamar exatamente uma função ou trazer um parâmetro, eu sempre vou colocar o sinal de igual. Tá? Então eu vou clicar exatamente aqui na célula correspondente. No meu caso aqui é meu A3, né? Porque sempre eu tenho que buscar minha coluna e minha linha, independente do que tem aqui dentro. Tá? Professor, mas eu poderia colocar SP, né? E ter feito o procedimento. Vamos imaginar a situação. Se eu colocar SP, de acordo com como está pedindo, o e-comercial, que é onde que eu trago exatamente o que eu quero, colocar entre aspas duplas, para que ele venha fazer esse espaçamento, e colocar São Paulo, se eu apertar o Enter, ele vai falar que não deu para entender essa fórmula. Por qual motivo e parâmetro? Primeiro, a partir do momento que eu trago um texto dentro de uma função, vira e mexe, aqui ele vai falar que o nome não está correspondente. Para que eu venha trazer exatamente isso aqui, eu vou apontar exatamente a célula correspondente, que é a minha A3. Então selecionei ela aqui. Aqui vou finalizar, só esqueci de colocar o e-comercial novamente aqui. Aqui eu vou apagar. E coloquei exatamente apontando o meu B3. Né? Então eu só busquei o que tem dentro da célula. Se eu apertar o Enter, automaticamente ele deixa São Paulo SP. Tá? Lembrando, clicando 2 vezes entre o C e o D, eu aumento exatamente a célula correspondente. Professor, tá junto, não tem problema. Ou eu dou 2 cliques para renomear a minha célula, tá bom? Toma cuidado de clicar em outra, que senão ele vai pensar que é uma seleção. Feito isso, eu só aperto o ESC só para sair, tá? Então entenda uma coisa. Se eu dar um clique, eu seleciono. Se eu clicar 2 vezes, eu tenho acesso à célula. Ou se não, se eu apertar o F2. Tudo bem? Entre aspas duplas entre um e o outro, eu vou dar um espaço. Se eu apertar um Enter, automaticamente ele dá o espaço SP São Paulo. Tá bom? Uma coisa bem simples para você estar ciente de como funciona. Tá? Eu quero estar passando para vocês ao decorrer mais aula referente ao Excel. Quero começar bem simples para vocês, tá bom? Para não ficar um negócio muito cansativo. Só para finalizar aqui, ó, entenda que um simples documento que eu realizei aqui ele sempre vai definir como planilha 1, tá? Eu vou clicar 2 vezes aqui, eu vou colocar como exercício 1. Eu vou apertar um Enter. Só clicar 2 vezes eu já consigo renomear. Professor, eu posso criar outro? Pode. Eu posso criar várias planilhas dentro de um único só documento. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu vou clicar em arquivo. Só para a gente aproveitar já, ó, salvar. Vou procurar aqui onde que eu vou salvar. Vou deixar na minha área de trabalho. Tá? Vou salvar como aulas de Excel básico. Aula de Excel básico. Vou salvar. Automaticamente aqui, ó, exatamente no meu título vai mostrar exatamente o nome do meu documento que eu acabei de salvar. Isso aqui é automático. Tá bom? Então tudo que eu for realizar agora ao decorrer das aulas, ou eu posso clicar em arquivo, salvar, porque já mostrei onde que está o caminho para salvar, ou eu posso clicar exatamente no disquete, né?
ou usar o comando Ctrl B de acordo com o disquete está pedindo. Tudo bem? Eu só quero fazer só até aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, tá bom? Referente à aula. Vou estar passando outras aulas ao decorrer da semana, só para vocês terem uma noção, tudo bem? E assim a gente vai dando continuidade ao nosso conhecimento. Vou estar deixando meu WhatsApp, tá? Caso vocês queiram entender mais sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Excel, tá? E entenda que ele não é difícil. Mas lembrando que todo o Excel em si que você está realizando, entenda que o Excel trabalha exatamente com fórmulas e também com planilhas. Isso vai de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Então o que a gente fez exatamente é o quê? Pegamos o nome e sobrenome e deixamos ele junto. Só realizamos isso aqui. Uma coisa bem simples que no dia a dia ajuda bastante. Tá bom? Então na próxima aula eu vou dar continuidade ao mesmo documento, só para a gente dar continuidade do que a gente está aprendendo. Tá? Vou fazer o conceito básico aqui, umas coisas bem simples, né, para futuramente a gente venha ingressar mais sobre o conhecimento. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Vou estar explicando mais coisa para vocês ao decorrer das aulas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!